Bom, vamos pegar nossa Bíblia. Nós vamos, antes de mais nada, ler a passagem de Apocalipse, que vai ser a base do nosso estudo hoje. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Capítulo 2 é onde começam as 7 cartas às 7 igrejas. Hoje é sobre ela que nós vamos falar. Então, Apocalipse, capítulo 2, primeiro versículo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Assim diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Ficou meio borrado porque eu falei com a cabeça para baixo para ler aqui. Mas vamos nós, né? Então, gente, relembrando aquilo que nós já vimos na aula passada, as 7 cartas, as 7 igrejas, elas seguem uma estrutura. Todas as 7 cartas têm mais ou menos a mesma estrutura. O que varia é que algumas igrejas não tem repreensão. Outras igrejas não têm elogio. Mas a maioria tem repreensão e elogio. E segue esse padrão. Nesse caso específico, nós temos aqui, primeiro, o versículo 1, que é uma saudação. E, ao mesmo tempo, para quem é a carta, o destinatário, Então, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Deus mandou que João escrevesse para esta igreja, esta carta especificamente. A igreja que está em Éfeso. Depois, Jesus se identifica. Ele diz quem é que está falando. É uma maneira dele, ele mesmo se identificar, como ele está se mostrando para aquela igreja. E ainda no versículo 1 ele diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, lembrando que no capítulo 1, lá no início, no versículo 12, até o 20, João tem uma visão com Jesus. Então, essas 7 cartas, em cada uma delas, Jesus se identifica com alguma coisa que mostrou para João lá. Então, relembrando aqui, para a gente não ficar perdido. Capítulo 1, do versículo 12 em diante, diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios.
O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, aqui está a descrição do que Jesus se mostrou para João, né? Então, recapitulando lá do início. Apocalipse é um livro de uma revelação que Deus, o Pai, deu a Jesus sobre como seria o fim dos tempos. E Deus mandou que Jesus informasse isso para a igreja e para o povo de Israel. E aí Deus, Jesus Cristo, escolheu João e o arrebatou e o levou para dar a ele esta visão. Então todo o Apocalipse é a visão de João, o que Deus mostrou para ele, uma revelação que Deus deu para Jesus e mandou que Jesus informasse a igreja e o povo de Israel, ok? Nós estamos agora vendo uma parte específica deste livro, que são as 7 cartas que ele destinou para 7 igrejas. 7 cartas para 7 igrejas específicas, que representam, né, como todo o livro de Apocalipse, representam a plenitude. Tudo que aparece o número 7 na Bíblia está ligado ao alfabeto dos hebreus. O alfabeto dos hebreus não era composto só por letras. Cada letra tinha um valor numérico. Eles trabalhavam com isso desde o início. E por causa desse valor numérico que as letras têm no alfabeto hebraico, nós chegamos, eles, na verdade, chegaram num determinado momento que eles começaram a calcular as coisas através desses números, é a chamada cabala judaica. Dentro dessa cabala, dentro desse estudo, todas as vezes que o número 7 aparece, ele representa um número completo, ou seja, 7 igrejas significam todas as igrejas. O número 7 é um número de plenitude. Os 7 Espíritos de Deus, quer dizer que Deus dividiu o seu Espírito em 7? Não. O Espírito Santo é infinito. Ele pode se dividir em quantos ele quiser. Ele é completo, perfeito. Ele se manifesta como quer, aonde quer, através de quem quer. Então esse número não é um número aleatório, ele está lá porque simboliza todas as igrejas de todas as épocas. Mas cada uma delas tinha uma realidade. Falando especificamente de Éfeso, para quem é destinada a primeira carta. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Haviam 3 grandes cidades naquela época. Antioquia, na Grécia Meridional. Éfeso, na parte da Ásia Menor. E Alexandria, que ficava no Egito. Eram as 3 mais importantes cidades do Império Romano. Mais importantes que Roma, pelo volume de negócios que transitava ali. Éfeso era uma cidade que ficava na beira do mar, era uma cidade portuária. Então, todo o comércio que se realizava naquela região passava por ali, de um jeito ou de outro. As 7 igrejas às quais estas cartas são destinadas, num primeiro momento, todas elas ficam naquela região, e a mais importante delas era exatamente a de Éfeso. Por isso, entre aspas, na verdade, isso se baseia na revelação de Deus. Deus destinou que fosse feito dessa maneira. A primeira carta para chegar em Éfeso. Também tem um detalhe: Éfeso era a cidade mais próxima da ilha de Pátimos, que era onde João estava preso quando teve essa visão e começou a relatar. Pouco mais de 120 quilômetros, que para eles não era nada, embora fosse milhas náuticas, Era mais difícil de chegar. Era a cidade mais próxima, então era natural que enviasse para lá a primeira carta. Mas, lembrando aqui, voltando um pouquinho no Apocalipse 1, versículo 11, diz assim: que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo,
a Tiatira, a Sardes, a Laodiceia, a Filadélfia e... Não, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Ou seja, antes de Deus falar qual que era a carta que ele tinha que escrever, ele já havia dito para quem que ele ia mandar as cartas e para quem aquele livro tinha que ser enviado. Aquele manuscrito tinha que ser enviado. Ok? Então, uma vez que a gente já fez essa recapitulação, agora vamos nos concentrar na carta. Nós já vimos aqui que, para quem é a carta? Versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso. Nós já falamos sobre o anjo, por que anjo? Então, tudo isso está nos estudos anteriores. No segundo, Cristo se revelando, uma autodesignação. Isto diz aquele que tem na sua destra é a mão direita, as 7 estrelas. Nós vimos, está escrito aí no capítulo 1, que Jesus estava segurando na sua mão direita um candelabro com 7 velas. Por isso que ele diz aqui, aquele que tem as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então não esqueça daquela passagem lá no capítulo 1, do versículo 12 até o 20. Depois, o Senhor faz uma avaliação do que ele viu de bom, uma aprovação do que ele viu de bom em Éfeso. Então ele começa lá, no versículo 2. Eu sei, ou eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Ou seja, todas essas coisas são coisas boas que Deus viu em Éfeso. Quando ele fala aqui, conheço as tuas obras e o teu trabalho, é uma maneira de Deus dizer para toda a igreja que a gente não pode, de maneira nenhuma, se acomodar. A Bíblia chega a dizer: quem não trabalha, não coma. Quem não quiser trabalhar, também não coma. Isso é algo muito sério. Cada um dentro da sua realidade precisa entender. Quando Deus fala de trabalho, a coisa é complicada, tá bom? Depois, da mesma maneira que ele fez uma avaliação e mostrou o que ele aprovava, ele mostra o que ele desaprova. Aí, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois, senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, Deus identificou um erro grave lá. Esse erro é algo que nós vamos ver detidamente, mas é algo gravíssimo. Porque a palavra já nos ensinou que se você fizer qualquer coisa sem amor, não tem valor. E o que Deus identificou naquele momento em Éfeso, é que eles eram pessoas extremamente dedicadas, porém, estavam frias. E Jesus alertou, ele disse que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então, quando Deus fala, você caiu, você estava no primeiro amor e deixou isso passar, ou seja, isso parou de ser importante. É algo muito sério. É algo muito grave. A ponto de todo o trabalho daquela igreja se tornar inútil.
complicado. Então, primeiro ele fez eu já falei os 2 parágrafos juntos para a gente adiantar, né? Ele fez primeiro o que ele condenou, né? A condenação, que é: tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. E depois ele faz uma advertência e uma ameaça. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Quer dizer, uma das lâmpadas que estava lá no castiçal era aquela igreja. Tirar dali significa esquecer, invalidar aquela igreja, torná-la sem salvação. É algo sério. Depois ele faz uma exortação que ele repete em todas as cartas. Está lá no versículo 7, primeira parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, ele faz uma promessa para aqueles que ouvirem a repreensão e correrem atrás, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ok? Então, esses são os 7 pontos da carta. Agora nós vamos examiná-los, né? Mais ou menos aqui. Não vamos nos aprofundar muito, senão 3 dias de estudo não acaba. Há muitos detalhes que podemos observar nesta carta, mas salta aos olhos que Éfeso era uma igreja com muitos pontos fortes. De acordo com o texto bíblico, percebemos que Jesus sempre está atento às nossas obras. Aquilo que fazemos em prol do reino vai ter sempre a sua recompensa. E que Deus não desistiu deles. Mesmo eles estando frios no amor, Deus foi lá e puxou a orelha, porque Ele não quer ver aquele que se esforçou pelo reino se perder. E aí vem aquele valor do trabalho. Como é valioso para Deus todo o trabalho, toda a dedicação que temos. Isso não é só a liderança da igreja, isso é cada um de nós, porque cada um de nós é igreja. Então, qual o seu trabalho no Senhor? Você se dedica para estudar? Você se dedica para interceder, para orar, para limpar o chão que seja? A Bíblia diz: tudo quanto te vier à mão, faz segundo as tuas forças. Ou seja, da melhor maneira que você puder. Isso tem a ver com o Evangelho. Se o seu papel é sentar aí e ouvir, faça isso com alegria. Faça isso com gratidão. O meu papel é vir aqui e falar, eu tenho que fazer isso da melhor maneira que eu puder. Eu não posso ser acomodado e deixar para lá. As coisas do reino têm que ser mais importantes do que as coisas da nossa vida física, né? Então, Cristo destaca esses pontos. Que eles trabalhavam e não se cansavam em fazer as mesmas coisas. Aquela igreja não media esforços para fazer a obra de Deus. Era do tipo que, se você chamasse para fazer algo, com certeza seriam as pessoas que estariam dispostas. Não tem, quando você precisa de alguma coisa, sempre tem os caras que pulam fora. Ah, não dá, não posso, não vou, estou enrolado. Eles eram aqueles que faziam exatamente o contrário. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, né? Aliás, lá no livro de Salmos, um pedido de Davi: Senhor, me dá um coração segundo teu coração e um espírito reto e voluntário para fazer as coisas para ti. A gente canta alguns hinos aqui, 2 especificamente, que falam disso. Da gente ter um coração segundo o coração de Deus. E isso significa ser voluntário, se dispor a trabalhar para Deus, né? No Novo Testamento tem um versículo que mostra muito bem isso. Filipenses 2, versos 14 e 15. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas,
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha, agora, deixa eu voltar um pouquinho. Eu acabei não colocando aqui no estudo, porque ia ficar muito grande e ia dar umas 4 páginas. Tem um livro chamado Efésios. Está aqui na Bíblia. Vocês sabiam? Tem um livro, uma das cartas de Paulo. Antes de Filipenses vem Colossenses, antes Efésios. Abram na carta de Efésios. No capítulo 1, versículo 15. Paulo falando. Por isso, ouvindo eu também a fé que há em vós, no Senhor Jesus, nosso Senhor, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 30 anos antes, Paulo iniciou o seu ministério. Paulo foi 3 viagens missionárias para esse lugar chamado Efésios, ou Éfeso. Foi o lugar que ele passou mais tempo. De uma das vezes ele ficou mais de 1 ano. Da outra vez ele ficou 2 anos. Da terceira vez ele não conseguiu chegar. Ele ficou numa cidade próxima e mandou chamar as pessoas para irem estar com ele. Então o trabalho daquela igreja era algo que Paulo conheceu muito bem. A voluntariedade, o primeiro amor. A disposição, a dedicação. Paulo conheceu muito bem. 30 anos depois, as coisas haviam mudado. Vocês já ouviram a gente falar aqui de legalismo, não é? Quando fala do trabalho no Senhor, às vezes a gente acaba batendo na porta desse tal de legalismo sem perceber. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, do trabalho, né, que eles não se cansavam de fazer, o segundo aqui é paciência. O segundo ponto que Deus identificou. A paciência aqui pode ser melhor traduzida como persistência imperturbável ou persistência contínua. Parece até meio pleonástico, e é mesmo. Porque eles não apenas faziam incessantemente, eles continuavam fazendo mesmo quando todo mundo já tinha parado. Então a dedicação deles era muito grande. Não existia nada que abalasse aquela igreja. Eles tinham persistência em ter paciência. Apesar das lutas, vamos falar das lutas? Ali era uma cidade da Ásia. Uma cidade conhecida pelo templo da deusa Diana. A grande Diana dos Efésios, que espalhava sua doutrina pelo mundo, tinha a sua igreja principal ali. Ali, em cada esquina, havia um templo para um deus diferente. Eles estavam debaixo da lei romana, e a lei romana colocava o culto a César como parte da soberania romana. Então, havia culto a César naquele lugar. Como uma igreja cristã conseguiu se desenvolver num lugar de tanta idolatria? Quando fala de trabalho, não é só o trabalho de ir trabalhar e trazer o pão para casa. Isso nós fazemos. A questão era a dedicação à obra do Senhor. O falar, o testemunhar, o anunciar, o convidar as pessoas, o insistir, muitas vezes com o risco de ser preso. Porque o culto cristão ainda era marginal. Então entendem, você está falando para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, aonde está a cura. E a pessoa, além de não querer, além de desprezar o que você fala, ainda pode te entregar para o soldado e você ser preso. Então, este era o trabalho
que eles fizeram insistentemente, cheios do primeiro amor. Né? Por isso que, com lutas, né, muito superiores às nossas, eles não desistiam. Eles insistiam, eles eram pacientes ao extremo. Tem que ser paciente com os outros, eles tudo deixavam para lá. Né? Apesar das lutas, continuavam sua jornada cristã. Como cristãos, nós devemos priorizar essa persistência em nossas vidas. Com certeza, vamos passar por diversas lutas. Não podemos desistir. Com toda certeza, é melhor ser vitorioso do que começar vitorioso. Isso era um ditado da época. Que era melhor você começar algo devagar do que você já começar com tudo e lá na frente se perder. Então, o ditado da época dizia assim, que era melhor você ser vitorioso lá na frente do que você começar vitorioso, porque se você começasse vitorioso, a chance era de você ser derrotado lá na frente. Salomão disse que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, Eclesiastes 7:8. E ainda, Paulo, como um exemplo, nos diz que combateu o bom combate e estava no aguardo da coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Com isso, nós podemos concluir que devemos ser perseverantes, ainda que apareçam situações difíceis. Então, imagina o quanto Deus valorizava a persistência daquelas pessoas e a paciência daquelas pessoas. Agora, paciência por acaso? Não. Paciência em perdoar, paciência em tentar de novo, paciência em não desistir de falar. A pessoa está precisando, eu orei por ela hoje, não aconteceu nada, amanhã eu vou lá e oro de novo. Entende? Finalmente, uma coisa que era notória, era que eles não podiam sofrer os maus. A igreja em Éfeso não era apenas diligente, mas também cautelosa em termos de disciplina. Ela não podia sofrer ou tolerar os maus. Diferente de Corinto, ela não tolerava o pecado dentro da igreja. Ela havia colocado à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram. E os havia achado mentirosos. Aquela igreja de modo algum suportava aqueles que não apregoavam a verdade. Eu vou falar aqui, eu já vou até adiantar para falar um pouquinho do que ele fala na frente ali dos nicolaítas. Naquela época havia muita mistura dentro da doutrina cristã. A doutrina cristã, na verdade, não estava pronta. Ela estava sendo anunciada. Os evangelhos não haviam sido totalmente compilados, não estavam todos juntos. As cartas estavam espalhadas. Havia uma parte do Velho Testamento que também não estava junto com isso aqui. E havia muitas tradições dos anciões que haviam, digamos assim, substituído a palavra de Deus do Velho Testamento pelas tradições. E isso confundia as pessoas. Então havia naquela época os chamados judaizantes, que eram judeus que diziam ter se convertido ao cristianismo, mas que queriam, na verdade, impor as regras do Velho Testamento. Ou seja, você é cristão, você vai para o céu porque você acredita em Jesus. Mas para você realmente mostrar que acredita em Jesus, você tem que passar pela circuncisão e você tem que guardar os 10 mandamentos, porque afinal é a lei de Moisés. Não há como você juntar essas coisas. Se é pela graça, não é pelas obras da lei. Se não é pelas obras da lei, pega a lei mosaica e joga no cestinho de lixo. Não serve para viver. Mas eles queriam que houvesse. Então, haviam judaizantes. Haviam os chamados agnósticos. Aquelas pessoas que não negavam a existência de Deus, porém diziam não haver nenhuma maneira de provar que Deus existia.
que Deus era esse, aquele ou aquilo outro. Então, há um Deus. Agora, quem é? Ninguém sabe. Isso também tirava o brilho do Evangelho e, sobretudo, da pessoa de Jesus. Havia muitos, mesmo entre os cristãos, que não aceitavam a expiação definitiva do sacrifício de Jesus e ensinavam as pessoas a fazer coisas diferentes. Entre esses gnósticos, um grupo que ficou muito conhecido e destacado naquela época é o que ele cita ali na frente, que são os nicolaítas, cuja extensão principal era exatamente colocar tradições seculares dentro da igreja. E eles tiveram um grande resultado na igreja como um todo, porque foi eles que fizeram a divisão que é conhecida no mundo inteiro pela Igreja Católica entre o clero e o povo. Foi nesse momento que essa doutrina começou a aparecer, que os religiosos, o clero, os sacerdotes, eles eram uma casta preferencial. O Evangelho não coloca ninguém acima de ninguém. Somos todos filhos de Deus, com funções diferentes e serviços diferentes, que requerem autoridade diferente, que requerem um investimento diferente de Deus. Mas isso não muda o fato de que somos todos filhos de Deus. E somos amados por Deus porque somos filhos, não porque um é sacerdote, o outro é diácono, o outro é levita. Não existe isso para Deus. O amor de Deus nos coloca como iguais, não a função nos coloca sobre outros. E eles inverteram isso. E foram os nicolaítas que começaram com esse processo lá atrás. Durou muitos séculos até isso acontecer. Foram mais de 200 anos, mas aconteceu. Quando a igreja se tornou uma instituição oficial aprovada pelo Império Romano, a Igreja Católica, as demais se afastaram. Por quê? Porque houve essa infiltração dessa doutrina de castas, de divisão. Isso era uma maneira de impedir que todos vivessem o Evangelho com a mesma dedicação e com o mesmo afinco. Então, veja, quando nós estamos falando aqui de não aceitar as misturas, nós temos o exemplo também dos bereanos. A Bíblia diz que enquanto todo mundo ouvia o Evangelho e aceitava, os bereanos não, eles queriam estudar. Está escrito? Tá. Então, beleza. Não está escrito, então você está inventando história. A mesma coisa aconteceu com os efésios. Eles filtraram durante anos. Poxa vida, quem começou a igreja lá foi Paulo. E Paulo passou 3 anos investindo naquele lugar. Ele ensinou as pessoas a reconhecer a verdade. Ele ensinou. E isso fez com que eles não aceitassem misturas nem contaminação. Isso era notório aos olhos de Deus. Eles não podiam sofrer, quer dizer, aparecer alguém com mentira dentro da igreja não dava. Apareceram falsos apóstolos, falsos profetas, falsos doutores, e eles reprovaram todos, porque eles também comparavam o que o cara falava com a maneira como ele vivia. Ou seja, o cara está falando de Jesus, mas ele não vive o que Jesus ensinou, para nós não serve. Entenderam o que quer dizer esse não sofrer os maus? É nesse sentido. É algo profundo, algo que era poderoso naquele povo, né? No entanto, apesar de tudo isso, apesar dessa comunidade lá de Éfeso ser muito sincera, perseverante, zelosa, foi identificado um erro que, como eu já disse, é gravíssimo, né? Um erro que é gravíssimo. Aquela igreja carecia do amor. Isso era um ponto principal da vida de um cristão. Era e é. Não dá para imaginar uma igreja em que não exista amor. A missão é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Todo o resto depende disso. Então, uma igreja onde o amor esfriou é uma igreja que se tornou morna. E o que a palavra diz, exatamente no livro de Apocalipse: se você for morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É uma das cartas que nós vamos examinar aí para frente. Alguns estudiosos dizem que a igreja de Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor. E isso não é exatamente assim. Perda é algo que, às vezes, é inevitável. Não tem como você impedir. Você pode tomar cuidado o máximo possível, mas uma hora você se distrai e perde. Mas não é esse o caso. A palavra não fala que eles perderam o amor. Fala que eles deixaram. Esse é o problema. Deixou de ser importante. Lemos que eles deixaram. O verbo, em grego, é apieme, que significa deixar ir, mandar embora, desistir, abandonar. Assim, também a expressão não significa declínio da fé. Vejam bem, eles continuavam fiéis, eles continuavam zelosos, eles continuavam dedicados, porém estavam fazendo isso sem amor. Sem o amor espiritual, ok? Sem o amor de Deus. Alguns podem pensar que o declínio da fé sugere um tipo de gasto, né? Gastou, eu estava usando e acabou. Não, lembre-se dessa palavra, né? Eles deixaram, eles abandonaram. O amor deixou de ser importante. Ou seja, o amor esfriou, né? Lá em Mateus 24:12, Jesus fala que vai chegar o tempo que a igreja vai ver o amor de muitos esfriar, né? O que aconteceu naquela época, por volta do ano 60 da nossa era cristã, com a igreja de Éfeso, é o cumprimento daquilo. O amor esfriou. Eu vou repetir aqui, está até escrito aqui, ó. Cerca de 30 anos antes desta carta, a igreja de Éfeso tinha ardente caridade para com todos os santos. Eu li aquela hora no livro de Efésios 1:18, né? Se você ler 3:18, lá está dizendo da caridade, como eles eram fervorosos na caridade. Vamos ler lá. Vamos ler do 18 em diante, vai. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja, Deus lá atrás reconheceu que aquele povo era tão apaixonado por ele, e Paulo viu isso, que deu a eles a chance de conhecer, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Porque eles eram amorosos. É complicado a gente lidar com pessoas que amavam demais e de repente deixam de amar. Como é difícil, por exemplo, você lidar com uma pessoa que conhece demais a Bíblia, porque acreditou demais, buscou demais e de repente deixou para lá. É difícil. Porque a pessoa parece que não tem mais combustível. Tudo que você vai falar, ela já sabe, mas sem o brilho do Espírito Santo. Assim é a vida de quem não tem o amor. Fala da grandeza de Deus, mas não a vive. Conhece de ver, mas não está mais dentro dele. Então isso era terrível. Eu e com certeza muitos outros já pensamos, será que toda aquela rigidez de provar tudo que vinha, de querer filtrar todos os erros doutrinários, será que isso não tornou essas pessoas devagarzinho legalistas?
Com certeza. O legalismo, gente, ele aparece quando eu começo a colocar parâmetros para a fé dos outros. Ou seja, Deus me aprova porque eu faço isso, então quem não fizer isso está no inferno. Espera aí, Deus não disse isso. No meu caso, eu fui aprovado porque fiz aquilo. Se Deus não pediu aquilo para você, você não tem que fazer. Então o legalismo é isso. É quando você tenta, com a atitude humana, imitar o amor de Deus, mas fazendo regras, estabelecendo maneiras. Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo. Isso é o legalismo. E eles chegaram nesse ponto. E o resultado disso é que o amor no coração deles esfriou. Isso acontece com a gente também. Se a gente começar a pôr regra, vamos pegar o nosso filho. Como é que é o nome do bebezinho? Vamos pegar o Augusto. A mãe do Augusto ama o Augusto apaixonadamente. O pai ama apaixonadamente. Querem cuidar, mas daqui a pouco o Augusto vai estar que nem a Dudinha lá no fundo, correndo, fazendo barulho, tal. Aí, o pai e a mãe começam a pôr regra. Ó, você não pode fazer isso, senão eu não dou aquilo. Ó, você fica quietinho que no final eu te dou um doce, eu pago um sorvete, sei lá o quê. Começa a fazer trocas. Essas trocas acontecem dentro de algumas igrejas. Ó, irmãos, nós vamos ter a Santa Ceia amanhã, mas ó, a Santa Ceia é só para os dizimistas, hein? Cheio de igreja por aí que é assim. Está cheio de igreja por aí, ó, amanhã nós vamos ter reunião de casais, mas é só para aqueles casados legalmente, hein? Quer dizer, a igreja é para os pecadores virem aqui, serem transformados. Aí os pecadores vêm e não podem participar da Santa Ceia, não podem participar do culto, não pode disso, não pode aquilo. Isso é legalismo. Isso substitui o amor de Deus e as pessoas não percebem. E foi o que aconteceu com eles. Então a gente não é que temos que deixar de aprovar tudo, pesquisar, não. É que a gente precisa entender que mesmo que a gente saiba tudo o que há para saber até aqui, Deus ainda é Deus para fazer do jeito que Ele quiser e não do nosso. Isso não pode jamais ser esquecido. Deus é Deus para agir na vida da Fátima de um jeito e agir completamente oposto. Mas radicalmente oposto. Ele fala para Fátima, vá, olha, onde você quiser, pode ir que eu sou contigo. Aí chega para Amanda, não vá para nenhum lugar que não foi eu que digo, porque se você for, eu não vou com você. Mas ele é Deus. E ele tem um relacionamento individual com a Fátima e um relacionamento individual com a Amanda. Ele não é o mesmo e não age da mesma maneira com as duas. Porque elas não são a mesma, não são iguais. Isso, essa independência de Deus, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece e acaba virando legalista, querendo, desculpa a expressão, vomitar regra para os outros. Dizer como os outros têm que agir, como os outros têm que vir. Nós já tivemos visita de pastores de outra igreja. Eu me lembro uma vez que veio um primo do Joel, sei lá da onde, da Bahia. O cara subiu no altar, né, deram lá a chance para ele falar 2 minutos. Ele olhou, todo o ministério da igreja, não tinha um de camisa social e muito menos um de gravata. Ele se sentiu completamente fora do aprisco. Por quê? Porque na cabeça de muitos ninguém pode subir no altar se não tiver de terno e gravata. Com coisa que Deus está preocupado com a roupa, né? E não com a cobertura do Espírito Santo no interior. Percebe? Então, estas coisas são legalismo. E aquele povo, ao longo de 30 anos, provando as coisas e resistindo às mentiras, eles acabaram criando suas próprias regras, sem perceber, seus próprios ritos, seus próprios costumes. Nós também já temos alguns.
Mas o dia que esses costumes ocuparem o lugar do amor de Deus, pode ter certeza, Deus joga um raio lá do céu, manda um anjo dar uma nova carta só para a comunidade cristã do Nós Sabor, para a gente entender que a gente está fora por causa de uma besteira. Ok? Vamos continuar. Dentro desse assunto, Pedro, o apóstolo Pedro, ele disse: sobretudo tende entre vós ardente caridade. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. E também não há como esquecer aquele tratado, né, que Paulo fez sobre o amor voluntário, a caridade, lá em 1 Coríntios 13, né? Virou até música do Legião Urbana. Né? Não tem como esquecer. Inevitavelmente, então, aparece uma pergunta. Porventura, o zelo da igreja de Éfeso, na sua defesa pela ortodoxia do Evangelho, contribuiu para a perda do amor? Sim. Ao defender a verdade e disciplinar membros instáveis, é fácil desenvolver um espírito severo e crítico, o legalismo, que acaba destruindo o amor. A falta de amor era um erro tão grave que imediatamente Deus fez uma recomendação a ser tomada, colocando 3 atitudes importantes que deveriam ser executadas: lembrar-se de onde caiu, arrepender-se e praticar as primeiras obras. Eu li um livro de um autor uma vez, e ele, falando sobre um assunto semelhante a esse aqui, ele dizia: enquanto eu me lembro de onde eu vim, tá bom, o problema é quando eu esqueço. Todos nós sabemos que o Senhor nos tirou da lama. Mas às vezes, por causa da vivência no Evangelho, a gente esquece. Nós fomos santificados por Deus. Nós estamos santificados pelo Senhor. Portanto, estamos santos. Mas entre estar e ser tem uma diferença. Eu estou por causa de Cristo. Eu não sou naturalmente. E eu não posso me esquecer disso. E é o que Deus diz a eles: lembra-te de onde você caiu. Quer dizer, você era um bendito do idólatra, xará. Você estava condenado, eu fui lá e te peguei. Agora você está colocando regras para todo mundo, achando que você é o bambambam, querendo dizer como os outros têm que viver a fé e esquecendo do amor. Se não fosse aquele amor, eu nem tinha olhado para vocês. Então veja como Deus colocou. A gente precisa se lembrar da nossa pequenez. Pode ver, todo mês, eu ia falar toda semana, todo mês na Santa Ceia, sempre a palavra nos aperta, para fazer com que a gente até se incomode, se sinta mal com a nossa própria vida. Isso se chama contrição. Você tem que estar contrito. Na Igreja Católica, na missa, tem o ato de contrição. É a mesma coisa, a palavra vem para te contristar. Contristar é fazer você se sentir mal com o que você faz de errado. É você ter nojo de você pelas coisas que você faz. Então, lembrar-se das primeiras coisas é neste sentido. Porque se você não se lembrar, você não se arrepende. Se você esquecer de onde você veio, se você esquecer que você estava condenado, sem Deus no mundo, e Ele com muito amor e misericórdia estendeu a mão para você e te resgatou, porque Ele viu no seu coração arrependimento, ou seja, o desejo de deixar aquilo para trás, você nunca vai voltar atrás. E é aí que muita gente se perde, viu? Porque volta e meia, a gente tem que reconhecer que a gente não é nada. E deixar que Deus seja Deus. Seja grande, seja o Senhor de todas as coisas. A gente precisa passar por isso. Esse povo, Deus disse
que ele deveria rapidamente se lembrar da onde ele saiu. Se arrepender. E voltar a praticar as obras do jeito que ele fazia lá atrás. Não era deixar de ser zeloso, mas era ser zeloso com amor. Não era deixar de ser dedicado, mas era ser dedicado com amor. É algo sério. Muito sério. Tão sério que a advertência de Deus não para por aí. Se vocês não fizerem isso, eu vou tirar o vosso castiçal do meio dos outros. Ou seja, eu vou esquecer de vocês. E se você analisar a história, alguns anos depois, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, o porto fantástico de Éfeso, o porto foi tomado pelo próprio mar. A cidade foi varrida por lutas internas. E a igreja desapareceu. Por quê? Porque é difícil a gente reconhecer que a gente é um bolinho de barro sem o menor valor, depois que a gente se acha o bambambam. É difícil. Então é melhor a gente não se achar o bambambam, né? É melhor. Os mais antigos aqui, mais antigo aqui, é a Moniquinha e eu. Né, Moniquinha? Quantas vezes o senhor falou que a gente era o grupo número 1 da sua obra em toda a terra? E o pessoal, nós somos o grupo mais importante. E eu pensando comigo, meu Deus, a gente não consegue nem juntar 20 jovens. Como que a gente é o grupo número 1? E outra, se a gente é o número 1, tem o número 2, o número 3, o número 4. Nós estamos numa competição, Jesus, e eu não sabia. Isso sempre ficou meio entalado aqui em mim. Não porque Deus não pudesse dizer, e não que eu não saiba porque Deus dizia isso, mas era uma coisa que não combinava com o evangelho que eu conhecia. E eu sei que Deus dizia isso, porque naquela época não havia nenhum outro grupo na face da terra que tivesse a liberdade de viver guiado pelo Espírito como nós. Depois de muitos anos apareceu, o Senhor mandou a gente orar, porque lá em Israel, na verdade, no Iraque, Deus tinha levantado uma igreja como essa. Tinha uns 10 anos depois. Mas olha quanto tempo o Senhor ficou chamando a gente de grupo número 1. E se a gente tivesse se envaidecido e de fato achando que a gente era o número 1? A gente era o número 1 naquele assunto. E só naquele. E não era porque a gente era capaz. Era porque Deus escolheu falar com a gente de uma maneira diferente do que Ele falava em outros lugares. Não era a nossa glória, era dele. Mas vai que a gente aceitasse. Onde a gente estava hoje? Já tinha desaparecido há muito tempo. Então entendem que quando Deus disse para aquele povo, lembrai-vos de onde você saiu, arrependam-se e voltem a praticar as primeiras obras, era algo que eles tinham que fazer imediatamente, e eles não conseguiram. É duro, mas é a verdade. Aí, ele cita, aquela passagem no versículo 6, que eu já até falei aqui sobre os nicolaítas, Já expliquei mais ou menos quem eles eram. Deus não suportava isso. E por causa do zelo deles com a doutrina, eles também não aceitaram. A diferença é que Deus aborrecia o pecado, mas amava o pecador. E eles rejeitavam o pecador. Esse é o problema do legalismo. Ele rejeita o pecador. Ele põe para fora a pessoa que não age do jeito que deveria. Finalmente, Apocalipse 7,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Primeiro, a recomendação que Deus faz em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, é as igrejas. Às vezes Deus está falando aqui de um jeito, e você, por alguma coisa, por algum motivo, você é obrigado a mudar para outro lugar, e lá nós não temos um grupo. Você não vai congregar? Não, vá a uma igreja lá. Mas lá, talvez Deus fale de outro jeito. Ouça o que o Espírito diz lá. Se você for para lá querendo ouvir aqui, você não vai ficar bem lá e nem vai ficar aqui. Então, aonde você for, ouça o que o Espírito diz. Deus é Deus. Se Ele quiser algo diferente daquela comunidade, Ele vai dar um jeitinho de falar com aquelas pessoas. Se não, o errado é você, que chegou, pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha. Está errado. Como diz, né, o nosso velho ditado do irmão Antônio, em terra de sapo, de coca com ele, meu amigo. Você chegou lá, está todo mundo acocorado, se acocore junto. Mas não é assim que Deus me ensinou. Então não vá, fique. Não, mas eu preciso. Então vá de verdade. Deus tem muitas portas e Ele sempre vai dar um jeito de falar com você. Finalmente a promessa, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do jardim de Deus. Lembre-se, Adão não pôde comer dessa árvore. Antes dessa árvore tinha a árvore da ciência do bem e do mal. E ele falhou, não respeitando o mandamento de não comer daquela árvore. E o resultado foi que Deus o pôs para fora, exatamente para ele não comer da árvore da vida e viver uma vida maldita eternamente. A Bíblia ainda diz que Deus pôs um querubim com uma espada flamejante que ficava andando ao redor do jardim para que nenhum homem conseguisse entrar lá. Mas, por causa do sacrifício de Jesus, nós voltamos ao primeiro amor. O jardim do Éden é o primeiro amor. Aquela intimidade, aquela confiança absoluta em Deus é o primeiro amor. E lá nós teremos acesso à árvore da vida, ou seja, o alimento da vida eterna. Entende? Deus está chamando aquela igreja que era tão fiel, tão diligente, tão zelosa, tão trabalhadora, mas que havia esfriado no amor, a retomar as primeiras obras. Porque se ela retomasse, ela estaria de novo lá, no primeiro amor. Olha que maravilha. Então, lembre-se, essa situação pode acontecer com qualquer um de nós. Deus não está falando com as igrejas placas. Ela está falando com as igrejas, pessoas. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos a igreja, não essas paredes. A nós cabe ser zelosos, diligentes, dedicados, consagrados, mas também a nós cabe agir com o amor de Deus. Aquele amor desinteressado, voluntário, que nos faz disponíveis. Porque sem amor, nós somos como um sino que soa no deserto, onde ninguém ouve. Um metal que dá um som surdo, que não se propaga. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Então lembre-se, Deus nos chamou para comer da árvore da vida. Ele quer que nós tenhamos acesso a essa árvore. Glória a Deus. Não há alimento melhor que esse. Amém? Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos capacite, né, para entender ainda mais dessas coisas. Isso foi só a primeira carta, gente, tem mais 6.
E todas elas são tão complicadas quanto essa. Eu passei muito mal ontem, de domingo, aliás. Domingo eu fui de manhã no culto em Itaquera. Voltei e à tarde me deu um desarranjo intestinal, febre. Eu passei a noite de domingo para segunda muito mal. Ontem eu não consegui fazer nada. Parecia que eu tinha sido atropelado por um trator. Eu só consegui fazer isso aqui hoje correndo. Por isso tem alguns erros aí, alguns versículos, eu marquei uma coisa, era outra, depois eu preciso rever. Mas a palavra é essa. Deus quer que a gente se alimente da árvore da vida. Isso significa que a gente tem que melhorar a nossa conduta diante dele. Amém? Curve a sua cabeça. Pai Todo-Poderoso, Senhor eterno e Deus bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos por mais este ensinamento, Senhor. Apesar das minhas falhas e dos meus enganos, meu Deus, completa, Senhor, na mente e no coração dos meus irmãos, aquilo que eles precisam de fato absorver desta palavra, para que, Senhor, cada um de nós se torne uma igreja tão zelosa, tão dedicada, tão disponível para a Tua obra, quanto era a igreja de Éfeso, Senhor. E ao mesmo tempo, que a gente jamais se torne legalista e esfrie, Senhor, o amor entre nós. Muito pelo contrário, que este amor em nós seja uma chama que se propague de um para com o outro, e a gente tenha essa voluntariedade e ao mesmo tempo tenha esse amor, esta paixão, Senhor, não apenas pela verdade, mas pela salvação das almas, que às vezes ainda não conhecem e não vivem a verdade. Nos dá graça e entendimento, e nos ajuda a estar prontos para que, Senhor, nós possamos, quando for o tempo, desfrutar da árvore da vida, aquilo que o Teu Filho conquistou para nós, lá na cruz do Calvário, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo isso, nós Te bendizemos por tudo isso, nós Te exaltamos por tudo isso, meu Deus, e Te agradecemos por nos trazer esta informação, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor que vive, que reina, atua e prevalece para todo sempre. Amém.